Olá, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui de volta, hoje fazendo mais uma palestra. E o tema de hoje, muito especial, até por conta do momento que a gente vive hoje em dia. A gente vai falar sobre a nova era. Eu vou apresentar um pouco dessa exposição, né, para a gente poder refletir sobre este momento que a gente já antecipado, né, por grandes espíritas, médiums, pela Gênesis, enfim, por Jesus, desse momento que estamos em transformação. Né? Vamos falar um pouco disso hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma vibração, pedir a todos que se sentem de forma confortável, fechando os olhos, agradecendo por essa oportunidade, e que possamos, com muita luz, muito amor, escutar com o coração para reflexão do conteúdo que a gente vai conversar hoje. Com muita luz, muita paz, que assim seja. Graças a Deus. Bom, eu gostaria de começar, eu separei aqui, acho que seria um excelente começo para a gente poder refletir uma parte do Evangelho, que é de Santo Agostinho, a passagem dele, que ele diz, né, quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Eu deixei em negrito aqui propositalmente, né, degraus imperceptíveis. Eu acho que fala um pouco desse processo que vamos falar sobre a nova era e um pouco do que a gente está passando, inclusive no momento atual da Covid, por exemplo. Tá? Base do trabalho, 100%, foi em cima do livro do Divaldo, do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que é o livro da transição planetária. Peguei uma coletânea de dados que complementa essa percepção, mas esse é um livro que eu gosto muito dele e absolutamente recomendo a leitura a todos. Vamos lá. O que fala, né? Do que estamos falando nessa tal transição planetária? Né? Atualmente vivemos na Terra no mundo de provas e expiações. E essa tal transição planetária é um movimento que nós estamos transitando para o mundo de regeneração. Esse progresso diretamente conectado faz parte desse nosso progresso que estamos imbuídos. 100% dele são as alterações de natureza moral. E aí eu deixei registrado aqui, inclusive, né, a alteração de hábitos conectados a uma forma mais clara de se observar a justiça, o dever, a ordem e o amor. Tem um progresso intelecto-moral que tem uma escala do instinto para a inteligência, da inteligência para a consciência, chegando num lugar de intuição. E parte dessa jornada, esse intelecto moral em desenvolvimento, conecta-se com o que a gente vive hoje, frente a essa transição de planeta, né, de provas e expiações para um lugar de regeneração, onde ainda a gente vive hoje provas e expiações, existem algumas coisas ainda muito rudimentares, a dor, o sofrimento, e nesta migração
sim, será mantida, ainda existirá um pouco disso, mas com uma completude, um amor maior perante aos seres que habitarem a Terra, dos encarnados e desencarnados. Perfeito? Seguindo o nosso ciclo, a beleza desse processo e a qual nós somos participantes, inclusive é interessante citar que pela reencarnação escolhemos estar aqui, inclusive auxiliando esse processo dessa transição. E esse desenvolvimento a partir da reencarnação é justamente de você, a cada reencarnação, além dessa em especial neste momento de transição, a gente vai a cada nova reencarnação movimentando e desenvolvendo as tais e possíveis imperfeições morais que nós temos como ser. Conectado a isso e dentro desse campo de evolução, nós sempre vamos lidar com o livre-arbítrio, desculpa ter sido errado, a aquisição de uma paz indispensável, né? Em paralelo, vale citar que todos os grandiosos estudiosos e palestrantes, escritores, médiuns e espíritos citam que já há alguns anos, por média mais ou menos de uns 20 anos para cá, até um pouquinho mais, existem outros espíritos que são superiores, né, na sua evolução moral e que retrocederam, na verdade, reencarnaram aqui com uma missão de amor, né? Não faria mais sentido no campo evolutivo estar aqui, mas aqui vieram para ajudar nesse grande processo de transição, né? Esse grande processo de transição planetária, né? E é aqui o que eu cito da ajuda desses irmãos, né? Desses outros espíritos, e aí a gente pode porventura, inclusive, ter exemplos e situações de crianças ou jovens com percepções muito diferentes, né? E essa tal disseminação do amor pelo mundo é justamente o que a gente pode, inclusive, ter também na ordem prática como um exemplo de talvez nunca se falou tanto de amor, de inclusão, de trabalhar as diferenças, equalizar as diferenças, né? Agendas mais pró-social. Obviamente, sabemos de todo o contexto e desafiador que se é de ainda ter muitas outras situações diferentes desse lugar do amor, mas que fato que no campo da história nunca se viveu ou se falou tanto desses itens que eu comentei. Então isso já é certamente um lugar e já é um lugar para a gente conseguir conectar esse discurso, essa reflexão a partir do termo do livro e desse estudo com algo prático que está no nosso dia a dia. Perfeito? Em seguida, eu cito aqui o Livro dos Espíritos, quando ele fala da lei de destruição. E olhando, obviamente, destruição num olhar mais construtivo e pensando, movimentando justamente o que é o propósito dessa lei de você olhar o caminhar, né? o desflorescer para florescer em seguida. Então tem um processo, né? Que liga assim o ciclo evolutivo, né? E aqui é justamente isso, né? Assim, certamente a nossa reflexão e os devidos impactos dela conectam para essa renovação, né? Almejando todos nós termos dentro dos nossos corações o reino de Deus, conseguimos sentir, perceber e olhar uma perspectiva muito maior do que apenas a nossa existência. Aqui, do tal o Consolador, né, dito como Consolador, de fato, podemos acolher aqui um pensar de certamente estarmos em momentos muito pequenos, no sentido de uma grande situação, mas que nos deixa micro no olhar, e lembrando da reencarnação e a beleza desse processo de evolução moral a partir da reencarnação,
se você conseguir ter uma perspectiva maior, né, do próprio campo de olhar que essa vida, esse corpo, essa idade que nós temos, não representa quem nós somos como espírito apenas, né? É um somatório de tudo o que já reencarnamos, de tudo que já caminhamos, aprendendo, né, dentro dessa jornada. Perfeito? Então aqui, que eu acho que é importante também, por exemplo, né, eu peguei aqui da Gênesis, uma parte em que o Kardec diz, né, há primeiramente a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Eu vou combinando isto com o que a gente viu na lei de destruição, eu vou citar um outro exemplo que eu acho que pode conectar os dois. Todos nós já vivemos situações de pessoas mais cercanas, pessoas mais próximas, que venham ter uma situação mais adversa, em que nós, no dia a dia comum, vivemos a nossa rotina, isso antes da pandemia, né? A pandemia trouxe uma versão diferente da vida, né? Vale constar, mas que neste movimento em que a gente vê aquele mais próximo numa situação bem adversa, seja algo tido socialmente como algo muito denso, por exemplo, uma doença muito grave, um acidente automobilístico, ou coisa que valha de forma similar. E nos percebemos ali, naquele momento, às vezes, na nossa própria rotina, distantes de Deus, nos percebemos ali, naquele momento, fazendo uma oração, naquele momento, fazendo uma vibração junto com a família, junto com outros entes queridos que estão ali também próximos para acudir aquela pessoa. A própria pessoa se conecta para algo maior, né? E aí eu sempre gosto de lembrar o significado latim da religião, né, o que é o religare, e como que tais situações de suposta destruição ou de maior desafio nos remetem sempre a algo maior. Uma vez eu vi uma situação de uma pessoa próxima que disse que um ateu disse graças a Deus quando a esposa passou por um mal súbito com louvor, né? Ok, né, sem considerar a expressão, e menos o ateu, e mais essa questão de que, de fato, em dado momento, situação, circunstância, a gente vai se reconectar com o divino, pedindo um auxílio, né? E eu acho que aqui, mais uma vez, a própria beleza do tal Consolador, da gente lembrar, obviamente, óbvio, né, certamente, um momento de dor, um momento de preocupação, de desafio maior, mas também durante este lugar, este momento, a gente tentar conectar, olhar essa perspectiva maior, né? Que isso é uma passagem, e que é dito também nos livros que, inclusive aqui, né, dentro da lei de destruição, por exemplo, de que nada acontecerá ao espírito dessas grandes calamidades, escrito aqui, inclusive, pelo Kardec. E aí você pode ir de uma situação pontual de um ente querido a um acidente aéreo, a uma pandemia. E, obviamente, para todos, numa perspectiva maior, para todo mundo, é uma situação adversa. Se você olhar na grande perspectiva social, se você citar o termo e o impacto. Porém, para cada um de nós, esse impacto ele é diferente, porque cada um traz a sua jornada, a sua bagagem. O Covid, a pandemia, para cada um ela tem um lugar desafiador, do pensar, do medo, da angústia, da ansiedade perante uma vacina que vem, que não vem, a possibilidade de perder a própria vida ou de perder um ente querido, ou os pais, puxa, não vou ver mais os meus pais, não posso ver os meus pais por serem grupo de risco, por exemplo. Então, de novo, acho que menos a pandemia e mais o que ela significa
né, dentro desse processo evolutivo, onde grandes impactos e essas calamidades que, de fato, nos conectarão para um lugar do bom, do bem, né? Seres do bem para a fé, e progredindo, ajudando a progressão do mundo, né? Dando esse próximo passo. Então, acho que esse é uma boa, a minha ideia é trazer algo tangível do nosso exemplo diário, e a gente vive uma situação agora, justamente esse período de transição, certamente não escrito diretamente, mas vivemos uma pandemia, mas quantas outras situações antes da pandemia e próprio durante a pandemia, em que já não são exemplos para a gente dessa transformação, exemplos no sentido, inclusive, de oportunidades, né, que nós temos para pensar e agir de uma forma diferente frente à diversidade. Acho que essa é uma boa reflexão a fazer, né, dentro desse tema. Continuando, né, com isso, qual é a minha parte nesse processo? Qual é a nossa parte, né, em geral? Como que a gente deve proceder? E esse é um ponto, né, dentro dessa reflexão, é justamente isso na ordem prática, né, assim, se a gente tem essa perspectiva e esse olhar da reencarnação e esse conteúdo que a gente acessa aqui, qual é o motivo de estarmos aqui? Se existe, em fato, né, o progresso moral, isso é maior, né, ter a ciência disso e qual é o nosso papel. Eu acho que, e por que estamos aqui nesse sentido, né? Assim, puxa, entendi, sei dos meus desafios frente as minhas conexões, sejam a minha vida, né, os desafios da minha vida, e caso não saiba, preciso descobrir, e é muito aqui, né, assim, buscar nos conhecer, né? Acho que esse é o principal. Não existe desenvolvimento moral sem a gente se conhecer, a gente conseguir ter contato conosco na nossa essência, né, quem somos e se temos aqui um desafio desse tal desenvolvimento, a gente recebe supostas situações que são presentes para que a gente consiga movimentar o tal desafio, né? Eu sempre faço a analogia que existem situações externas que vão ocasionar a nós os impactos internos. E esses impactos internos, que somos nós, a nossa essência, como dizem muitos livros, né, conectados ao desenvolvimento moral do espiritismo, que nós espíritos falamos, é isso, assim, conheça-te a ti mesmo, está na base, né, como geral. Então, e isso vem de muitos anos atrás, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? Assim, pensando nesta linha de agentes do bem, começando com nós e impactando os nossos mais próximos ao estímulo desse pensar, né? Mas o primeiro passo principal é conosco mesmo, né? A gente com a gente mesmo. E a partir daí, apenas trabalhando conosco, que já é um gigantesco desafio, certamente seremos parte integrante e seremos instrumentos dessa renovação, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Puxa, Felipe, eu fiz a reflexão, foi para o meu dia a dia, puxa, mas aí eu caí num mau hábito antigo, estou consciente de tudo isso e escorreguei. Tudo bem, nós somos seres humanos, não é porque somos detentores de um tal conhecimento que não vai funcionar para a gente a escala de idas e vindas, né, para sedimentar um novo processo. Uma vez desejando essa escala de processo de autoconhecimento e a melhoria daquilo que você traçou como uma melhoria dentro desse processo de evolução moral, renove a proposta para o próximo dia e também acolha e entenda que tem dias que é o que temos para hoje, já dito, né, na fala mais popular. Reconhecer isso também é importante. Tem dias melhores, dias piores. A própria pandemia, a reclusão social que antes existia, agora menos, mas ela reverberam coisas de outros sentimentos que de fato podem jogar contra esse processo de evolução. E, de novo, está aí o próprio exemplo do que seria um presente para esse nosso desenvolvimento. Uma coisa interessante, né?
renovar a proposta para o próximo dia, foi o que eu citei, perdão, o esforço do dia a dia dignifica o caminho do homem de bem, entre parênteses, homem de bem, né? Todos nós, os seres, independente de gênero. E eu acho que esse é o grande movimento, assim, de a gente saber das nossas limitações, mas desejar esse caminhar, né, para essa tal evolução moral, né? Eu deixei aqui entre parênteses para citar o quarto escuro, que foi uma alusão que eu vi em uma das minhas pesquisas para essa palestra, para essa conversa de hoje. E imagina a gente entrando num quarto escuro, uma pequena lanterna muito fraca, e a gente não conseguindo enxergar muita coisa. E a gente bate o pé, às vezes tropeça, e a gente sabe que aquele quarto está muito, muito desarrumado, enfim, está uma tremenda bagunça dentro do quarto. E esse processo da nova era, nesse novo momento, essa transição, vai nos permitir entrar no mesmo quarto, só que sem a lanterna pequena e com baixíssimo alcance. A gente vai ter a luz acesa do quarto. E com ela acesa, a gente vai conseguir enxergar mais coisas. O processo de autoconhecimento, o processo de caminhar para dentro do yin, do eu, do self, é um caminhar de acender várias luzes. A gente não vai sair de onde a gente está, só que a gente vai enxergar mais coisas. E eu acho que esse é uma boa analogia, né? uma exemplificação do que seria a nossa prática diária frente às adversidades, frente aos maus súbitos, aos desafios como um todo, e acolhendo e desenvolvendo, acolhendo e desenvolvendo, né? Traçando novas propostas, né? Renovando e caminhando, né? Acho que olhar de quem somos hoje e olhar quem éramos há 5 anos atrás tem uma diferença. Olhar quem somos hoje e olhar quem éramos antes da pandemia também tem uma diferença. E olhar e projetar a rota diferente, vamos fazer diferente. Então, quem somos hoje, agora, e quem seremos daqui 1 ano? Esse planejamento a gente acaba não fazendo tanto nesse sentido, a não ser que a gente, né, tenha algum outro tipo de conexão para baixo, né? Mas acho que essa é uma boa reflexão. Por fim, eu deixo aqui uma frase do Divaldo, que foi me perdoe, eu não citei aqui o programa. Ele deu uma entrevista sobre a nova era e comentou, inclusive, coisas do próprio livro. E aí a pessoa que estava entrevistando ele perguntou, Divaldo, qual que é a dica, né, ou recomendação que você deixa para as pessoas neste período? E ele disse, ele parou, pensou e disse, para essa transição, eu recomendo que cada um de nós tenhamos sempre em mente, né, o amar e instruir a si e aos demais, né? Então acho que esse é um bom fechamento para nossa conversa de hoje. Eu espero que tenha sido claro, que tenha sido uma boa reflexão a todos. Agradeço aqui a nossa agenda, enfim, e fiquem com Deus. Agora eu vou fazer uma oração de fechamento, sentando de forma tranquila, relaxada, fechando os olhos, respirando um pouco, profundo. Vamos agradecer os nossos amigos do plano espiritual pela possibilidade dessa reflexão, que possamos usufruir o que pudermos, o máximo possível, a movimentar essas reflexões, minimamente recebê-las, como eu citei inicialmente, na escuta do coração, e novamente agradecendo a eles, espíritos queridos, amados, que sempre nos auxiliam. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, viu? Muita luz a todos nós. Até a próxima palestra. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.